Como vai? Boa noite, pessoal. É sempre bom estar com vocês. Boa noite, professor. Boa noite, professor Marcos Coimbra. Fazia tempo que a gente não se via. Verdade. Olha, saudades tuas, Marcos. Bom te ouvir novamente aqui, trazer as luzes sobre o presente e o futuro. Não sei se eu tenho. Um abraço. Luzes tu tens de sobra. O alcance delas que o alcance que todos nós buscamos ampliar. Bom te ver de novo, Marcos. É longe. Professor, vamos ter primeiro turno aí com Lula Marcos, na cabeça? Vamos ter, professor, primeiro turno. Estou provocando logo de cara. Vai ter primeiro turno com Lula na cabeça? Tem viés para isso? Tem tendência para isso? Ou é coisa de militante aí? Ou a gente que está torcendo? Sempre teve. Não acho que é uma novidade recente. As novidades deste ano foram todas, eram perfeitamente antecipáveis. Todo mundo sabia que o candidato do Bolsonaro ia ser alguém da família, por razões que todo mundo conhece. Assim como todo mundo sabia que ele não tinha uma escolha, não é que ele quisesse uma escolha melhor, mas ele, mesmo se quisesse, não teria. São possíveis candidatos de péssima qualidade em todos os sentidos. E o caso do filho mais velho é apenas mais um exemplo de como que a oferta sempre foi péssima. Então, Lula, no governo, com disposição de enfrentar as dificuldades, de buscar o máximo de apoio possível, de um lado, do outro, o pior candidato com quem ele se enfrentou em qualquer momento da trajetória política dele. Por pior que tenham sido os adversários, piores que tenham sido, todos foram melhores que esse lastimável filho mais velho do Bolsonaro. Então, porque lá, qual que seria o problema que ele apresentaria na campanha? Muitos possíveis. Pilantragem, falta de currículo, incapacidade radical de pensar algum projeto, proposta, programa para o Brasil, ausência completa de vínculos com a opinião pública, vínculos próprios com a opinião pública. É só escolher quais que eram os defeitos, quais seriam os defeitos do Flávio Bolsonaro. A cereja do bolo, também previsível, no entanto, é que ele tivesse enrolado nessa bandalheira de Daniel Vorcaro, Banco Master, BRB. Era possível? Sim. Aconteceu? Sim. Então, tanto pelo lado do candidato, do presidente da República, quanto pelo lado do nome mais, digamos, melhor nome da oposição, o cenário de Lula ganhar no primeiro turno sempre houve. Nós estamos caminhando e é perfeitamente possível que isso se concretize. Eu quero evitar a discussão de pesquisa, porque nós estamos vivendo a eleição mais entrecruzada de conversa e exame e excesso de foco nesse tema. Pesquisa é uma atividade com limitações, é um tipo de trabalho cujas limitações são amplamente conhecidas. Nós estamos vivendo, no mundo inteiro, e em especial no Brasil, um período muito complicado para as pesquisas. Na maior parte dos países, nas eleições mais analisadas, com mais pesquisa, nós estamos vendo resultados frustrantes para os institutos. Vimos nos Estados Unidos, estamos vendo no mundo inteiro
e no Brasil. E ficarmos focados nessa discussão de... Inventamos recentemente conceitos sem pé nem cabeça, como essa tal de oscilação para cima, oscilação para baixo, oscilação para o lado. Isso não existe. Mas é o único lugar do mundo. Não existe. Agora, oscilações. Tem um resultado com limites, com margem de erro, com sérios problemas de antecipação, de previsão de resultado, e ficamos discutindo essas bobajadas de flutuações. Obrigado. Agora, de qualquer maneira, você pega as pesquisas indexadas aí, você percebe que, nesse momento, o presidente Lula, né, eu peguei uma desses trabalhos que vão condensando todas as pesquisas. O presidente Lula hoje teria 41-30 no primeiro turno em relação ao Flávio Bolsonaro. Ou seja, acho que o presidente Lula está bem próximo hoje, se essa eleição fosse hoje, talvez de ganhar mesmo no primeiro turno, seria uma coisa que nunca ocorreu. Agora, eu te pergunto, um tema que tem preocupado aí o pessoal do marketing, né? O presidente Lula, tendo só candidatos de extrema-direita como adversários, ele deveria ou não ir num debate com esses candidatos? Florestan, eu acho que isso é uma decisão que só pode ser tomada e só será tomada pelo presidente mais perto do momento. Não tem um sentido ele agora, nós estamos em julho, dizer eu não vou num debate na televisão X, Y ou Z em meados de outubro. Não faz sentido, no início ou em meados de outubro. Ele vai ter que aguardar o andamento do processo eleitoral e, se admitirmos que essa possibilidade dele ganhar no primeiro turno se concretizar, mais ainda, digamos que ele chegue no final de setembro com uma vantagem sobre o conjunto dos outros adversários folgada. 10 pontos, 5 pontos, coisa que é perfeitamente possível com os resultados que a gente tem. Nessa altura, ele vai poder tomar uma decisão completamente livre da preocupação de ser atacado ou não por um grupo de candidatos que, para todos os efeitos práticos, estarão muito próximos da derrota. Vice-versa, ao contrário, ele pode achar que aí é mais uma razão para não ir. Então, acho que não é um tema para agora, é um tema para ser decidido no cenário concreto e objetivo que tivemos no final de setembro e no início de outubro. Isso. Perfeito. Marcos, nós temos uma eleição no Brasil que, por um lado, tem um personagem, esse vulto da história, não só do Brasil, mas do mundo hoje, que é o presidente Lula. Um dos feitos que nós discutimos antes aqui, dos seus governos, foi agora retirar quase 17 milhões de pessoas brasileiras vivendo numa situação de insegurança alimentar severa. Contraposto ao Lula, quem lidera esse bloco anti-Lula, é esse personagem que tu chamasse um adjetivo genérico, lastimável, para dizer dessa maneira. Como é que tu interpretas esta realidade que nós temos, a despeito de tudo que está acontecendo, dos escândalos em que está envolvido, da trajetória, das relações familiares, dos vínculos com o crime de parte do Flávio Bolsonaro, mas ainda é o bolsonarismo, que detém esta fatia do eleitorado anti-Lula. Como tu analisas esta situação? O que explica que nós tenhamos, a despeito de tudo que estamos vendo, esta realidade, uma eventual possibilidade do Lula vencer no primeiro turno, ela é bem tangível, mas
o Flávio Bolsonaro, ele perde, mas ele não derrete, como se imaginaria numa realidade menos distópica que nós estamos vivendo aqui. E tampouco transfere o seu ativo eleitoral para outros candidatos do campo opositor. O que tu nos diria a esse respeito? Mela, você sabe o que aconteceu com o presidente Lula nos últimos, arredondar, 10 anos. Nesses 10 anos, o presidente foi alvo de uma campanha incessante de desconstrução, desmoralização, transformação da imagem de um presidente que havia saído do governo com níveis muito elevados de aprovação, numa pessoa, num político que foi para a cadeia. Não existe um cenário em que esses 10 anos não pesassem na imagem do presidente Lula. Ele sofreu com isso, a imagem dele sofreu com isso. E ele, pessoalmente, todo mundo sabe como que isso foi duro para ele. Então, Lula, hoje, não é mais o Lula cuja imagem estava dependendo da atuação dele e do grupo político em torno dele. Ele passou a ser alvo de uma desmoralização permanente. Um novo integrante da bancada qualificada do 247 trabalhou muitos anos com ele e fez um levantamento do número de horas que a TV Globo dedicou a desmoralizar o Lula. Não me lembro, mas é alguma coisa na ordem de mais de 1.000. 1.000, salvo engano, 1.200 horas de ataques incessantes contra ele. Então, hoje, Lula continua, e a prova da força política dele, do que ele representa para o eleitor, para o cidadão brasileiro, a prova da força disso é ele estar vivo, apesar disso. A imagem dele resistiu, mas sofreu. Professor, nesse sentido, a TV Globo, a Rede Globo, as organizações e Lula. Hoje é um artigo do jornalista Merival Pereira, sempre escreve, página 2 do Globo, considerado um porta-voz da família Marinho, né? Pensam junto, alinhados, ok, tudo certo. E o que é que ele disse? Que essa eleição já era para o Flávio, muito provável perder, mas que para 2030 o cenário está todo pronto para o Tarcísio de Freitas, vai dar tudo certo, aí tem lá ele com a bola de cristal. Dá para prever 4 anos, até antes da eleição de outubro agora, professor? Tem esse cálculo? Uma das dificuldades do presidente Lula nesta eleição é a convicção de uma parte da elite brasileira que ele tem tudo para ganhar esta, mas a perspectiva dele ser capaz de, ao longo desses 4 anos, construir dentro do partido e do grupo político de partidos que participaram desta e das últimas eleições, pode sair um candidato muito mais forte que o Tarcísio. Então, nós não estamos discutindo só, entre aspas, a provável reeleição de Lula este ano. Nós estamos discutindo também 4 anos que serão dedicados a esse trabalho político de preparação de uma candidatura que o sucederá em 30. Então, lamento não concordar com a opinião do Merival Pereira, porque, longe de ser uma perspectiva favorável para a direita, sei lá, que ele acha que o Tarcísio tem de melhor que a turma do Bolsonaro, tendo ele sido integrante fiel da turma do Bolsonaro, mas, ao contrário do que essa hipótese sugere,
o Lula não só tem chance de ganhar, uma chance elevada de se reeleger este ano, como de preparar nos 4 anos seguintes, o apoio a uma candidatura que venha levar para outro padrão, outro patamar, essa vida política brasileira. O Merval ele devia pensar um pouco no quadro que está aí, porque a eleição ainda não aconteceu. E ele pode até perder a eleição em São Paulo, quem sabe? Né? A eleição não está ganha para ninguém. Né? Claro. Agora, se ele acha que o outro já ganhou a reeleição e já vai ser candidato a presidente, ou seja, eles ficam pintando o quadro que eles gostariam de ver. Aliás, é uma coisa que se repete, já cansou, né? Como as organizações Globo fazem isso. Mas eu queria saber de você, do seu estado, Minas Gerais. O presidente Lula sempre teve boas votações, sempre ganhou em Minas as eleições, nunca teve também grandes candidatos, né, nas suas chapas aí. Mas esse ano, em cima da hora, teve que escolher um nome muito bom, né? O Patrus é um grande homem na política, né? Uma grande figura. Você acha que o presidente Lula, dessa vez, vai ter dificuldades em Minas, ou você acha que o presidente Lula vai, de novo, surfar, né, no eleitorado aí do seu estado? Olha, Florestan, eu sou muito otimista com relação à possibilidade do Patrus voltar a surpreender nesta eleição. Ele surpreendeu, obtendo uma vitória numa eleição para a Câmara de Deputados, que marcou história na política mineira. Estou dizendo que as condições de então são iguais às de agora, mas ele não seria a primeira vez que ele teria um resultado. Não, ele foi prefeito também, foi um belíssimo prefeito de Belo Horizonte. Foi durante um período muito longo o deputado federal mais votado em Minas Gerais, e é um homem de bem, preparado, tem uma experiência administrativa excelente. Então, eu acho que o Patrus é um nome muito bom, e, sinceramente, não sei se, levando em consideração os outros nomes que estavam na mesa, eu acredito que a escolha do Patrus é uma escolha muito boa para o PT e para a campanha do presidente Lula este ano. Em São Paulo, professor, o senhor mencionou rapidamente, me impressiona a convicção com que os dirigentes do PT afirmam que a campanha será duríssima, será acirrada, a Haddad vai crescer, não apenas por propostas, mas também por desmascarar um não governo. Não há uma obra importante, relevante, de Tarcísio em São Paulo, à exceção da obra ao contrário, a privatização da Sabesp, que mostrou onde é que esse caminho vai dar. O senhor acha também que pode haver briga boa aqui em São Paulo? Bom, nós temos um tempo longo em que primeiro uma direita, digamos, mais civilizada, e depois essa direita bolsonarista passou a estar na frente da política do Estado de São Paulo, seja no governo do Estado, seja no Congresso. Eu acredito, sinceramente, que esse tempo pode ter chegado ao fim. E eu acho que essa chapa que está sendo majoritária, que o PT está montando, com o Haddad para o governo, com duas muito boas candidatas para o Senado, eu acho que isso pode trazer um ambiente muito favorável para que seja rediscutido o que de fato esses bolsonaristas trouxeram, seja na prefeitura, seja no governo estadual. Vou dizer que eu também sou otimista com essa possibilidade. Muito bom. Obrigado de novo.
Marcos, o Flávio está enfrentando pelo menos um cardápio de escândalos formidável. É o Banco Master, Daniel Vorcaro, esses dias essa fotografia dele com o sicário, numa intimidade, né, de quem tem relações mais íntimas do que ele alega ter. Tem o vídeo da Michelle e esse enredo rocambolesco, né, de madrasta, brigas familiares, e a associação dele com Trump, traição à pátria, né, e o tarifaço. Todos eles, digamos, relativamente vão ter um peso na formação da opinião do eleitorado, sobretudo de setores independentes. Qual, na tua opinião, se é que tu terias condições de identificar isso, qual, na tua opinião, desses aspectos que ele é mais problemático para a candidatura do Flávio? Eu sou muito... Voltou? Sim. Voltou. Tá. Eu sou muito descrente na influência do noticiário estritamente político no eleitorado de baixa ou nenhuma politização. Esse tipo de eleitor forma a maioria do eleitorado brasileiro. Sim. Baixo interesse, baixa informação, baixa motivação para tudo que se refere à política, incluindo as eleições. Então, o que define o resultado final de uma eleição não costuma ser o movimento das parcelas politizadas e informadas do eleitorado. Essas parcelas, exatamente porque são informadas e politizadas, se posicionam cedo e costumam, por ter esse nível de informação e politização, são eleitores que, para os quais as notícias mais recentes influenciam um pouco. Esse eleitorado se move por outros motivos. E o principal deles é o sentimento de que, com esse candidato, é possível que a minha vida melhore. É basicamente uma conta de chegar de quem pode trazer mais um horizonte mais próximo de uma melhora. Porque as pessoas vivem muito preocupadas com o seu cotidiano pessoal, da família, do ambiente em que vivem. Bolsonaro chegou aonde chegou na eleição passada não é por razões ideológicas. O eleitorado que levou ele a quase empatar com Lula era um eleitorado de baixa politização, baixo interesse, baixa informação, e que estava acreditando em que aquele cidadão que tinha trazido muitas melhoras iria continuar trazendo melhoras. Quando eu digo que o Bolsonaro trouxe melhoras, eu não estou acreditando isso a ele. No governo do Bolsonaro, nós tivemos o maior volume de gasto social da nossa história. Principalmente no fim do mandato dele, para tentar ganhar a eleição. O Florestan também, porque ele foi, vou ter que usar uma palavra discutível nesse contexto, que ele foi beneficiado pela epidemia. Pandemia. A pandemia levou o Estado brasileiro a um nível de gasto social que nunca tinha tido antes. É verdade. E nunca teve depois. O presidente, uma das razões das dificuldades de imagem do presidente Lula no governo, que não tem nada a ver com o candidato, nem sempre tem a ver com o candidato, é o fato de que no governo do presidente Lula esse volume diminuiu. Como seria impossível que não acontecesse. Marcos, eu queria encerrar a entrevista aqui com uma pergunta do Ricardo Amaral,
que está acompanhando aqui, que ele vai entrar na sequência. Era dele que eu estava falando. Ele está perguntando o seguinte: entre os anos de 2016 e 2017, o Jornal Nacional dedicou mais de 13 horas notícias e denúncias contra o Memorial da Verdade. Sim, eu sei. E vi o trabalho que o Ricardo fez de computar as centenas de vezes que a famosa tubulação jogando lama preta em cima do cidadão foi acionada pela TV Globo. Espero que ele possa me corrigir, vai ver que eu é que inventei esse número aí, mas não duvido que tenha sido a luta política mais suja que nós tivemos na nossa história, foi esse combate a Lula, ao PT, mas fundamentalmente a Lula. É isso mesmo. Dificilmente existe no mundo uma liderança que resistiria a tudo isso que o Lula passou. Dificilmente. Exatamente. Miola, só me despedindo já. O presidente Lula, qualquer outro candidato em qualquer outro país teria sido destroçado por esse massacre. Suicidado. Não, é isso. Não, e isso mostra o motivo da rejeição que ele tem, da alta rejeição que ele tem hoje. Quer dizer, é isso. Mas ele conseguiu, né? Marcos, tudo bem. Foi um prazer ter você aqui. Espero que a gente se encontre outras vezes em bons momentos, sempre. Eu imagino, Florestan, que nós vamos ter um período menos preocupante na reta final do que tivemos em 22. Em 22, nós tivemos o Bolsonaro com essa força que ele recebeu desse maciço investimento social que contrariando as preferências dele, o sistema político brasileiro fez. E Lula, que estava com uma vantagem folgada naquela eleição, acabou o Bolsonaro chegando perto dele. Hoje, isso que deu força ao Bolsonaro é favorável a Lula. Então, a surpresa este ano é Lula. É ele que vai crescer nessa reta final. Professor, me despedindo da minha parte, eu agradeço a manchete. Marcos Coimbra, 2 pontos. É perfeitamente possível Lula vencer em primeiro turno. Obrigado, professor, pela entrevista. Tem razão. Obrigado. Tchau, professor. Um abraço, Marcos. Um abraço. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau. E eu me despeço também de vocês. E agora nós vamos entrar no bloco de Brasília. Então, boa noite, Marcos. Boa noite, Miola. Boa noite, Florestan. Boa noite, André. Obrigado. Até amanhã. Pelo público. Obrigado. Até amanhã. Eu peço para vocês saírem, quer ficar mais